Um salve, família Ciente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do canal conversando sobre espiritualidade. Mais uma aula de estudo do Livro dos Espíritos. Um feliz hoje para todos. Peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem com o maior número possível de pessoas para que essa mensagem chegue a todas elas. Vamos aqui, então, começar a exibição do nosso Livro dos Espíritos. Para a Vânia, com a sua voz maravilhosa, fazer a leitura. Pronto, Vânia, à vontade. Tá? A Andréia também tem que dar uma boa noite, né? Boa noite, Andréia. Boa noite a todos. Boa noite, William. Boa noite, Vânia, mais conhecida como minha mãe. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos lá, vamos continuar estudando. Perturbação espiritual. Pergunta 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Resposta: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Pergunta 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Resposta: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Agora, gente, tem uma colocação longa de Kardec. Então, vamos ler e vamos tentar analisar. Por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de um sono profundo e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam. À medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses, e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aqui Kardec fala que o conhecimento da vida futura, da vida espiritual, do que acontece quando você desencarna, ou seja, quando você morre, ou quando você deixa de usar o corpo físico, ele acaba sendo um ponto fundamental para o seu desenlace menos doloroso, porque não há surpresa, não há desespero, não há medo. Você conhecendo já antecipadamente o que acontece, que a vida continua, fica muito mais fácil a sua lucidez. É isso que eu queria dizer.
Tá certo, é isso mesmo. Quando você entende alguma coisa, conhece, estudou, tem noção de alguma coisa, quando você vai passar pela fase em que você leu e estudou, você vai ver que era exatamente aquilo. Então, ajuda muito. Por isso é importante o estudo. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos, e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos e etc., o espírito fica surpreendido, espantado, e não acredita estar morto. Obstinadamente, sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe, porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. E aí, Andréia? Então, quem já teve a oportunidade de trabalhar em grupo de socorro aos espíritos desencarnados, os centros espíritas chama grupo de desobsessão, né? Que na verdade vem os espíritos, não apenas os maus, vêm os espíritos doentes, perdidos, e que incorporam nos médiuns, já passou pela experiência de ouvir muitos casos de espíritos, né? Ou seja, pessoas que desencarnaram e que não acreditam que morreram. Que o doutrinador, ou seja, aquele que conversa com a entidade através do médium, ele leva um tempo para que a pessoa perceba que ela não está mais utilizando o corpo dela e que ela está numa outra forma de vida. Então, isso daí acontece para quem tem essa experiência. E você que está assistindo o curso e que não passou por essa experiência, é assim mesmo que ocorre. Uma grande parte e maioria das pessoas tem dificuldade no plano espiritual de aceitar que morreu e de acreditar que morreu. Pois é, você sabe que tem um caso que, quando eu trabalhei com desobsessão, que eu trabalhei muitos anos, né? Uma moça ficou muito marcada para mim. Ela ficou presa num acidente de trem, ou numa linha de trem, e ela dizia que o trem vinha vindo, que o trem vinha, e desesperada, procurando os filhos. E ela estava assim, presa nessa história. E ficou presa, sabe-se lá quantos anos ela estava ali. Até que ela foi retirada dos trilhos, e aí os espíritos falaram para ela que as crianças dela estavam bem e que logo levariam ela para ver as crianças, que estava tudo bem. Mas isso, vai saber quanto tempo foi esse acidente de trem e que ela ficou presa nisso. Então, é muito comum isso, de pessoas que sofrem um acidente assim tão trágico, tão rápido, que não percebem, pensam que ainda o trem está vindo, que o trem está vindo. Mas, por isso, existem os trabalhos de desobsessão, de você conversar com essas pessoas e auxiliar, porque a nossa energia, né, Andréia e William, a nossa energia é necessária, essa energia física, para que eles possam sentir mais, porque os mentores são tão sutis que eles não percebem eles. E eles precisam estar com a energia física nossa, dos médiums, para que eles possam ser retirados. É isso que acontece. Isso aqui não é um curso para médiums, mas o nome do que elas estão falando é choque anímico. Isso, é um choque anímico, e não é questão de ser para médium, né, para mediunidade, mas ele está falando o que acontece no plano espiritual.
E é isso uma das coisas que acontece. Acerca-se das pessoas a quem estima lá, fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Mas demora. E este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto, mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante, na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Você vê, já não é caso da, como é que chama, daquele incêndio do Joelma, aquela mocinha, como é que ela chama? Que a mãe foi procurar a filha e... Volkmar. A Volkmar, isso. Então, a Volkmar logo se desprendeu, o avô dela tirou ela, se desprendeu, e ela ainda foi falar com a mãe, disse, mãe, estou tranquila, eu morri, tudo bem. Você vê que cada caso é um caso, não existe uma sentença. Julgam que o corpo está sólido e compacto, como o primeiro, e quando se lhe chama atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir. É que tem o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada, se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção que ele da sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Isso acontece quando tem esses acidentes maiores de avião, né, que morrem todos. E eu lembro bem nunca me esqueci desse incêndio num circo, no Rio de Janeiro, que caiu a lona e todos morreram queimados naquela lona. E foi falado na época que eles eram da época dos romanos, que colocavam todos os cristãos no meio da arena e soltavam os leões para comer.
Então, aquele grupo todo era um grupo que precisava resgatar junto tudo aquilo. Você vê que a divina providência foi pegar um de um lado, outro do outro, outro do outro, para unir todos para que aquilo acontecesse. As leis de Deus são complexas, né? Vamos continuar? Da pluralidade das existências. Vamos falar sobre reencarnação. Eu acho que a gente caminhou um pouco, acho que dá para continuar mais um pouco, né? A reencarnação. Pergunta 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. É interessante que ele coloca isso, olha, sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, não é passeio, não é diversão e não é férias vir para cá. Nada disso. Pergunta A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Pergunta B. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Pergunta C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que deve se entender? Resposta. Evidentemente. Pergunta 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde é a justiça? 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. É interessante que até hoje, veja bem, as pessoas, elas fazem confusão, né? Porque se elas dizem que a pessoa tem só uma encarnação, tem só uma vida, tem só uma vida, só uma encarnação. Aí o que acontece? Elas dizem que Deus é justo, é maravilhoso. Mas será que esse Deus deles é justo? Por que que eu tenho 4 filhos, um filho veio com um problema de mental, e os outros 3 vieram maravilhosos? É um acaso? O que aconteceu? Deus foi justo? Deixou 3 bons e um doente? E depois diz que Deus é justo. Deus é verdade, Deus é justiça. É um contrassenso, eles não param para analisar. É isso que Kardec falou. É o que eles desejam que vocês fiquem na ignorância. Mas se você parar para pensar um pouco, não precisa ser tão inteligente para ver isso. Então, dizem, né, que no começo do cristianismo a reencarnação era algo que se falava muito e se aceitava. E que para que haja um controle da sociedade, para que os escravos não se rebelem, ou aqueles que estavam em classes sociais inferiores não se rebelem, não se sintam iguais aos seus senhores, se criou essa questão de ter uma única vida,
para que não haja rebelião, no caso, daqueles que eram menos favorecidos de alguma situação. Mas dizem que no começo do cristianismo, sim, a reencarnação era aceita como uma realidade. Na realidade, eram os padres, né? Foi o catolicismo que fez isso. Na verdade, Constantino, né, no Foi. século IV, né, William? Quarto, terceiro. Foi ele que começou tudo isso. Inclusive o celibato, que os padres no começo também podiam se casar. Bom, vamos lá. 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Já li, né? Já. Agora é 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas, se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Pergunta 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Certo? Agora, vamos parar por aí e vamos fazer algum comentáriozinho e nós não vamos seguir em frente. Vamos deixar a justiça da reencarnação para a próxima. Então, veja bem, a conclusão aí que se chega. A encarnação e a desencarnação de todos os espíritos são diferentes uma das outras. Todos. Mas o importante é só uma coisa, é a gente entender, compreender as leis universais, as leis de Deus, e andar nesse caminho do bem. É procurar estudar, procurar ver fora das coisas físicas, do mundo atual, da nossa vida, do dia a dia, fora disso. Olharmos mais para a nossa alma, para o nosso espírito. Porque, na realidade, a gente veio aqui para isso. O espírito está usando essa casca, esse corpo, para aprender. Você viu que aí o espírito de verdade disse, é uma prova, é uma dor, é difícil. Ele só falou isso. Mas é necessário, né, Andréia? É exatamente isso. E romper com o medo Da morte. Não é da morte. De contestar aquilo que a igreja prega como uma verdade e que não pode ser contestada, medo de raciocinar livremente. A gente precisa estar liberto, né, desses dogmas, eu ia falar essa palavra, para que a gente possa entender o processo de evolução espiritual da maneira mais ampla, verdadeira e clara, que está aos nossos olhos. Muitas pessoas podem falar, não tem provas disso. Não tem para quem não quer. Pois é. Se você estudar casos de crianças que lembram de encarnações passadas e os seus pais levaram elas, às vezes, para outros lugares, outros países, outras cidades, elas se diziam ter outros nomes e foram procurar. Essas pessoas existiram e elas descrevem quem era essa pessoa, quem ela era, o nome dos familiares, o endereço da casa, e os pais verificaram isso realmente, essa pessoa realmente existiu, essas referências realmente existiram. Então, assim, tem muitas provas, né? Só não vê quem não quer, né? Essa é bem a verdade. Tem um menino que ele desenhava uma vila, uma igreja, uma praça, ele desenhava isso aí, e os pais não entendiam por que ele desenhava, aí viram um livro, uma cidade
lá da Europa, ele era também da Europa, mas era de um outro lugar, viram aonde era aquilo, e aí começaram a perguntar para ele. E aí ele disse que era a cidade onde ele tinha nascido, e deu o nome, tudo. Tem um outro caso de um menino que ele reconheceu num senhor que foi amigo dele na Primeira Grande Guerra. E o menino está lá, você lembra quando nós estivemos naquela Primeira Guerra que fizeram... O homem ficava assustado, ele dava o nome do sargento, ele dava o nome de tudo. Ele acho que tinha reencarnado rápido. Muito interessante. Então, tem N casos. É que não interessa, não quer ver. É aquilo que Kardec fala. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, encontra as verdades, né? Mas é isso aí, é evolução, faz parte da história da humanidade. Então, vamos encerrar, pessoal? Ó, da minha parte, uma boa noite a todos, até a próxima. Boa noite, obrigada pela presença e axé. Gratidão aí por estarem conosco em mais um vídeo da aula do livro, do estudo do Livro dos Espíritos. Deixe seu like, muito legal vocês deixarem o like e mostrarem para a gente quanto vocês gostam de estar conosco nesses vídeos e nesses bate-papos muito agradáveis que a gente tem aqui. Se inscreve no canal, não se furte a isso, porque isso é muito importante, nos ajuda a ser mais reconhecidos no YouTube. E comente e compartilhe, para que a gente possa ter essa mensagem espalhada para o maior número possível de pessoas. Forte abraço, axé.